segundo Crônicas 25, versículo 2, vai dizer que ele fez o que era reto diante do Senhor, porém não com o coração. Na minha até coração, alguém tem integridade aí? Com inteireza? Inteireza, integridade. Mas olha que interessante, não com o coração. Fez o que era reto. Agora, olha a contrapartida, falando de Uzias, no capítulo 26, versículo 4. 26, 4, vira a página. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias. E aqui no tempo de Zacarias, o Zacarias o instruía como buscar a Deus de todo o coração, não só buscando o seu interesse. Cara, vamos para a mensagem, porque isso aqui também já é um outro assunto, isso aqui já vai estar um pouco mais à frente, né? Só me adiantei um pouco aqui, mas já fica aí com um pouco de spoiler. Então, aqui em Hebreus 11:6, nosso texto base, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E olha que interessante, aqui não está falando de eu levar algo a Deus, está falando de eu me aproximar dele. Pegou? Que a ideia aqui é o seu coração, não o que você tem na sua mão para oferecer a ele. Então, aquele que se aproxima, não aquele que está levando uma oferta, mas aquele que está se aproximando de Deus, precisa crer que ele existe e que recompensa. Então, quem volta com a recompensa sou eu, não é eu que vou com uma recompensa para Deus. Eu vou com o meu coração e ele me dá uma recompensa. E aí, a gente vai falar de recompensa também depois, mas vamos continuar falando aqui sobre agradar a Deus. O que agrada a Deus? Você pode falar alguma coisa? Eu tenho alguns pontos aqui. Fé agrada a Deus, obviamente, está no versículo, né? Essa aí não valeu. Essa daí não valeu. Essa daí foi... Não valeu. É. Mas olha só, aqui temos gratidão, serviço, obediência, temor, guardar os seus mandamentos. Mas eu quero te alertar de que você e eu podemos fazer todas essas coisas sem ter Cristo no centro. Porque, veja bem, últimos tempos, né? Vamos lá. Nos últimos tempos, Paulo declara que surgirão doutrinas de demônios. Aliás, já tem muita doutrina de demônio, por exemplo, sobre a gratidão. Isso eu estava pensando, acho que era na quinta ou na sexta, que gratidão, serviço, tudo isso pode estar incluso na doutrina dos demônios. Sabe como? Gratidão. Não sei se você já viu em algum filme ou alguma série, onde a pessoa diz assim, aquela ideia, vá para um lugar, um parque, para um jardim, sei lá, olhe para o céu e agradeça. A Bíblia diz que, isso é bastante interessante, você vai entender. A Bíblia diz que nós temos ter gratidão no nosso coração pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Já coloca Jesus no centro. A Bíblia diz que é da vontade de Deus que nós sejamos gratos o tempo todo por causa de Jesus. É Paulo quem diz isso. Então, quando você vê uma gratidão e não tem Cristo no centro, isso é uma doutrina de demônio. É muito simples, muito sutil, por isso que a palavra doutrina. Não é uma ideia, é uma doutrina, então é um ensino. É uma coisa que vai mudar a sua mente se você não renovar sua mente na palavra. Entende? O serviço. Vamos lá, gente. Quem são os maiores servidores do mundo hoje sem ser a igreja? Você sabe, pode falar, não tem medo não, pode falar. Hã? Fala mais alto, gente. Vocês sabem, você está falando aqui, mas vocês... A primeira palavra que veio no seu coração foram os espíritas, que aliás é uma seita. Não uma religião, uma seita. Ali não tem Cristo no centro. Assim como os mormons, seita. Tem lá o nome, Jesus Cristo do sétimo dia, mas não é Jesus quem está no centro da palavra. É uma seita aquilo. Então, vamos lá, eles
fazem serviços. Aliás, quando eu era pequeno, eu passei um tempo frequentando uma casa espírita. Eu já contei para vocês aqui que tinha lá o passe, que eles ficavam assim no ombro e na cabeça, e era aquela coisa. E terminava ali, terminava na carne, não tinha Jesus. Era bom, era legal. Aliás, tinha várias aulas lá de capoeira, de pintura, de várias outras. O meu primeiro RG, meu primeiro registro geral, tirei lá nessa casa espírita, né? Nossa, eu me lembro até hoje, eu tava preto eu tinha acabado de voltar da praia e estava bem escurinho. Só que a foto ficou mais escura ainda. Primeiro RG, nossa, eu fiquei assim. Eu não entendi por quê. Né? Acho que é porque era a casa espírita, mas enfim. Então. Veio das trevas. Mas eles servem e, poxa, uau, que serviço maravilhoso, mas não tem Cristo no centro. Obediência, nós podemos obedecer, buscando algo para mim mesmo. E aí não está ligado com uma obediência que eu faço de coração para o Senhor, mas para receber algo. O temor. Temor é outra coisa. Temor da Bíblia, da Nova Aliança, não diz respeito ao ter um medo de Deus, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Não é esse tipo de medo. É um temor no qual eu prefiro honrar o meu Senhor do que colocar a minha vontade em primeiro. Isso é temor de Deus, dentre outras coisas, mas basicamente é isso. E eu posso ter esse temor de medo, esse temor onde eu faço as coisas porque estou com medo. Ah, não, eu tenho que fazer isso aqui, senão Deus vai me dar um raio na minha cabeça. Não tem Cristo no centro. Então é o temor que não agrada a Deus. Porque pensa, um Deus que quer nos fazer bem, e a gente pensa que Ele quer nos fazer mal. Isso não está o agradando. Assim como guardar os mandamentos também. A gente pode guardar vários mandamentos, assim como aquele jovem, o jovem rico, que Jesus encontrou lá em Lucas. Ele falou assim, todo esse mandamento aí eu já guardo. Já tirei de letra, tá tranquilo. Mas ele falou assim, uma coisa te falta ainda, cara. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e aí sim você vem me seguir. Ele falou, não. Tô fora, Jesus. Fica com... Aí Jesus, ele sai até triste, né? Mas mostra que Jesus o amou. Olha que interessante, Jesus estava interessado no coração dele, mas o coração dele não estava em Jesus. Guardava os mandamentos, mas não estava em Cristo. Mas estamos falando de buscá-lo, buscar a Deus. A busca que o agrada. E aí essa semana, ou melhor, semana passada pensando, não sei se foi um pensamento meu ou um pensamento que o Espírito Santo soprou na minha mente, meu coração, mas por que eu busco a Deus? Questionamento para mim e para você. Pergunta aí no seu coração, por que eu busco a Deus? Por que eu busco a Deus? Eu posso buscar a Deus por bênçãos, porque eu estou precisando de uma bênção. A gente sabe, isso aí já tem desde o início da igreja, que pessoas que entram no nosso meio para receber uma bênção, depois que recebe, mete o pé. É ou não é? Tem isso. Então, por que aquela pessoa estava buscando a Deus para ser abençoada? E depois da bênção, ela sumiu. O coração não está em Deus. Então, a busca que o agrada é a busca de coração. Olha o que diz Isaías 29:13. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim. Olha que interessante. E com a boca me honra, com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinada por homens. Veja bem, mais uma vez, o seu coração está longe de mim. A adoração que me presta. Aqui fala que a pessoa se aproxima de Deus, que a pessoa leva a adoração, mas não com o coração. E olha o contraponto disso aqui. Isaías 29:13, Jeremias 29:13. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Então, olha só, aqui não está nem falando de eu levar algo, mas só de eu buscar a Deus. Aqui fala de uma busca na qual eu honro com os lábios e levo até uma adoração, mas não com o coração está distante. Aqui fala de eu só me aproximar de Deus, mas de todo o coração. Quem está comigo ainda?
Então, veja, eu preciso buscar a Deus por quem Ele é, não pelo que Ele pode me dar. Porque vamos lá, vamos imaginar 2 pontos aqui, 2 pessoas. Quero 2 voluntários, vem aqui, 2. Cadê? Primeiro? Calma, gente, devagar. Isso, Tiago, vem cá, Tiago. Tiago. Mais um, cadê? Tem mais um aí? Ô, Glória, aí, ó. Vanildão, chega aí. Isso aí, fica mais um pouquinho aqui para ficar no esquadro da câmera. Isso. Não, pode um pouquinho mais pro lado. Aqui, né, Henrique? Aqui pode ser, né? E aqui mais aqui? Isso, beleza. Então, aqui, ó. O Tiago... Não, tá tudo bem. O Tiago aqui, ele, vamos imaginar que ele está em um ponto de maturidade e o Ivanildo está em outra, certo? Nesse ponto aqui, o Tiago, ele entende que em Cristo ele já tem todas as bênçãos. Ele entende que Romanos diz que se o Senhor já nos deu Cristo, como não nos dará graciosamente todas as outras coisas? Nesse ponto aqui, temos outro ponto de maturidade, que está um pouco abaixo, que diz que ele busca a Deus, só que não tem todas as bênçãos ainda. Ele busca a Deus e ainda busca algumas bênçãos. Então, temos aqui Tiago num ponto de maturidade. Ele entende a palavra, beleza. Só que o Ivanildo não entende ainda. Então, são 2 pontos no qual a igreja ainda está. Ponto de maturidade, onde eu entendo que eu preciso só agradecer a Deus. Então eu busco a Deus por quem Ele é. Aqui eu tenho alguém que busca a Deus pelo que Ele pode dar. E não que seja errado, entenda, é só uma maneira de ensino. Porque por muito tempo nós fomos ensinados que venha a Deus e você vai ser suprido de todas as suas necessidades. Venha, você está precisando de cura? Venha. Você está precisando de dinheiro? Venha. Tudo que você busca é bênçãos. Quando, na verdade, quando Jesus ensinou a orar, olha que interessante, ele não falou de pedir. A primeira oração que Jesus ensina, quando você entrar no teu quarto, ore a teu pai, que está no secreto, e o teu pai te recompensa. Então ele não fala de uma busca por coisas, mas uma busca por Deus. Depois ele fala de pedir. Essa é a ordem. Não é assim que está lá no Sermão do Monte? Jesus fala primeiro, quando vocês orarem, entra no quarto e busca a Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o resto vai vir a reboque. Então, essa pessoa está nesse lugar de maturidade. Onde ele entende, eu busco o reino e o resto eu nem preciso me preocupar, só agradeço. Aqui, ainda temos alguém que ele busca a Deus, só que ele ainda está entendendo, eu preciso de cura. Ó Senhor, me dá cura, me dá cura, me dá cura. Me dá, ó, Senhor, eu preciso de uma provisão financeira. E ele fica buscando a provisão financeira. Quando ele ganha, aquilo tem um fim em si mesmo, ele vai buscar a próxima necessidade. Aqui, nós temos uma pessoa que ela não está olhando a necessidade, ele está olhando quem supre a necessidade. Então, ele está olhando para Deus, fixando os olhos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Entenderam, gente? Então, maturidade suprema, vamos colocar assim, é alguém que olha para Deus e não vê alguém que está cheio de bênçãos, mas alguém que é bom e suficiente em sua essência. Eu não busco a Deus porque Ele pode me dar uma coisa. Busco a Deus por quem Ele é. Tá escrito aí. Esse aqui ainda busca a Deus porque precisa de coisas. Amém, gente? Aplausos para os nossos voluntários. Glória a Deus. Então, nós precisamos sair desse ponto de imaturidade onde eu preciso... Ah, meu Deus, e agora? Amanhã vence essa fatura aqui. Preciso de grana. Meu Deus, me dá grana. Em vez de buscar a provisão, busque a Deus. Porque, como ele disse, eu busco o reino e a sua justiça e o resto vem incluso. Como eu comentei do versículo de Romanos, se ele já nos deu Jesus, não nos dará com ele todas as outras coisas? Em Efésios diz que ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Glória a Deus! Salmo 27:4, olha o que Davi fala. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Entenda que nesse tempo Davi estava sendo literal. Era como se algum de nós pegasse todos os nossos bens que a gente tem em casa e trouxesse para dentro desse templo aqui, morasse aqui. E ficasse o tempo todo só contemplando a Deus e meditando em sua beleza.
Mas o que eu quero focar é, buscarei uma coisa, one thing, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar sua beleza, a beleza do Senhor, e meditar no seu templo. Então ele não fala de ir buscar uma bênção, ele fala de ir buscar o Senhor. Glória a Deus! Salmo 63, de 1 a 8, aqui também, muito legal o que ele diz. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Então veja bem, quando a Bíblia, quando fala de gordura e de banha, está falando de fartura. Alguém que tem em abundância, falando de abundância. Assim como eu me farto com abundância, com tudo que eu tenho na vida, assim como eu estou contente, assim, assim também quando me recordo de ti no meu leito durante a vigília da noite. Então Davi está aqui colocando o Senhor numa satisfação. Ele tá falando de uma satisfação que ele tem em Deus. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso, a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Amém ou não, gente? A tua destra me ampara. Então olha só, Davi, aqui ele não colocou nada extra. Ele só fez uma comparação com a gordura, com comidas e tudo mais, só que ele coloca Jesus no centro. A minha alma tem sede de ti. Minha alma não tem sede de água, o meu corpo tem, mas a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Aleluia! Vamos ver esse versículo aqui, esse texto de Paulo. Filipenses 3, 7 e 8. Paulo declara, mas o que para mim era lucro, isto considero como perda por causa de Cristo. Não por causa de um bem material, mas por causa de Cristo. Uou! Sim, deveras considero tudo como perda. Aqui ele está falando de quem ele era, mas aqui ele coloca tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Que texto, meus amigos, minhas amigas. Então, olha só, ele considerou tudo como perda. Como é que é isso? É interessante que Paulo, ele conta em Gálatas que ele foi arrebatado lá para o terceiro céu e ele viu coisas inefáveis. Só que essas coisas que ele viu, ele está revelando agora que considera tudo como perda para ganhar a Cristo. No texto aos Colossenses, ele fala assim que Cristo é a imagem do Deus invisível, e ele declara que Cristo ele é o princípio de toda a criação. Tudo foi criado para ele por meio dele. Diz que Cristo ele é o resplendor da glória de Deus. Ele diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Hebreus, o autor vai dizer que Jesus ele é o esplendor da glória de Deus. Meu Deus. Cristo lindo.
Salmo 90, 14, olha o que Moisés falou. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Então é o Senhor quem nos sacia com a sua bondade. Aqui não está falando de um bem material. Está dizendo que o Senhor coloca 1 bilhão na sua conta. Isso alegra, mas não é essa a fonte de alegria. A fonte de alegria é a bondade dele, a qual nos conduz ao arrependimento, a qual Davi nos convida a provar. Ele fala assim, venham e provem, venham e vejam que o Senhor é bom. Então, sacia-nos de manhã, a primícia do dia. Amém ou não? Salmo 16, 11. Para a gente fechar, né? Olha o que diz. Talvez eu sempre encerre com esse versículo. Tu me farás conhecer, aqui é da versão NVI, conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Eterno prazer à tua direita. Aleluia! Olha a versão, o livro. Tornaste a dar-me vida. Tornaste a dar-me vida e as abundantes alegrias que há na tua presença. A vida ao teu lado é um gozo permanente. Gente, não tem nada melhor do que viver com Cristo. Não tem nada melhor do que buscar a Ele de todo o coração. Estou precisando disso e daquilo. Na verdade, você precisa só de Jesus. É interessante pensar nisso, que a nossa mente finita, ela pensa que a gente precisa de dinheiro. Ela pensa que a gente precisa de bens materiais. Mas, na verdade, olha que interessante. A humanidade, ela está tentando preencher um vazio que é de Cristo. Billy Graham falou o seguinte: todo ser humano tem dentro de si um vazio do qual só Jesus pode preencher. E muitos de nós busca no recurso, na grana, busca em um carro, busca em um bem material, em um bem-estar físico. Eu estou bem e está tudo certo. E aí aquele vazio é preenchido, mas não é. Mas quando se tem Cristo, vamos olhar a vida dos homens de Deus. Paulo considerou tudo como perda por causa da sublimidade da beleza de Cristo. Então, veja bem, esse lugar é um lugar de maturidade, no qual nós precisamos ainda avançar. Nós precisamos olhar para Jesus e eu falei aqui que não que a gente não precise de dinheiro. Aliás, se você acha que não precisa, eu te dou o meu Pix depois. Mas, olha só. Veja bem, não é que a gente não precise. Claro que a gente precisa, né? A gente vive num mundo no qual a gente, de fato, necessitamos de bens materiais. Normal. Só que o tudo sem Cristo é nada. Isso é uma frase bem clichê, né? Mas ela detém uma verdade absurda. Porque sem Jesus, ele diz, nada podeis fazer. Então tem gente vivendo aí que não está vivendo, está morrendo. Porque ele diz, aqueles que caminham segundo a carne, caminham para a morte. Mas aqueles que caminham segundo o Espírito, para a vida e paz. Certo? Romanos 8. Ou é o 6, um dos dois. Mas diz que se eu vivo segundo só minha carne, pensando que, estou com a conta do banco lá cheia, está estourada e estou bem de vida. Sem Cristo, presta atenção, isso vai dar em morte. Não tem jeito. Não tem jeito. Aliás, Salomão, em sua crise existencial, diz que tudo é vaidade. Ter muito dinheiro, desfrutar de bênção sobre a terra, tudo vaidade. Quando não se tem Cristo no centro, realmente tudo é vaidade. O dinheiro torna-se um propósito final, não um meio. O bem material se torna uma coisa na qual eu tenho minha felicidade. Aleluia, eu tenho essa Bíblia, agora eu estou super feliz. Aliás, é uma Bíblia que eu sempre quis ter.
Essa Bíblia assim, desse jeito assim, fininha, com a capinha marrom, né? Bem maleável. Mas, cara, quanto tempo da minha vida eu passei, acho que desde quando eu me converti eu queria ter uma Bíblia assim. Mas só vim ter, agora acho que vai fazer, né, 10 meses que eu tô, não sei, talvez menos, que eu tô, não, 10 meses não, 10 meses faz que, 11 meses faz que, 12 meses faz que eu me casei. Dia 30 vai fazer um ano. Tô viajando aqui. Mas acho que tem uns 5 meses por aí, 4 meses que eu tenho. É. Não é não, é muito difícil eu errar. É que é só a questão da Bíblia que eu confundi com a data do casamento. Mas eu sempre quis ter, desde quando eu me converti. Eu tenho, acho não, eu me converti com 15, vou fazer 30, então já tem 15 anos, ou melhor, 14 anos que eu me converti. Então, desde os 15 lá que eu via, pessoal com Bíblia Plenitude, Bíblia de estudo, muito legal. No início tinha muito isso, muita Bíblia de estudo, né? Na nossa igreja. Mas eu sempre quis uma Bíblia assim, pequenininha, molinha e tudo mais. Só vim ter agora. Mas eu nunca parei nisso, nunca parei, Senhor, eu preciso ter aquela Bíblia. Preciso ter, Senhor. Se eu não tiver aquela Bíblia, não estarei feliz e contente. A Bíblia, Paulo nos ensina a sermos contentes e completos em Cristo e somente nele. Quando ele diz que considera tudo como perda, isso não era só um testemunho dele. Claro que ele estava falando isso para que isso pudesse ficar registrado e nós aprendêssemos com isso. Isso é óbvio, a Bíblia ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a justiça, para a boa obra na justiça. Então, ele registrou isso com o intuito de nos ensinar também, não só aos filipenses, mas a nós. Igreja Solo da Graça, diga amém. Amém. Então, tornar-te a dar-me a vida. O Senhor me deu vida de novo e as abundantes alegrias que há na tua presença. A vida ao teu lado é um gozo permanente. Amém, gente? Ô, glória, vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus.